do povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Queridos amigos, sejam bem-vindos para que nos preparemos para a próxima liturgia dominical, quinto domingo da Quaresma. Iniciamos um novo mês e iniciamos esta nova semana quaresmal, a quinta, antes da grande Semana Santa. Lembramos que a Quaresma, na verdade, ela termina somente lá nas vésperas da Quinta-feira Santa. Então, Semana Santa ainda é tempo da Quaresma. Portanto, neste quinto domingo, no restante do tempo quaresmal, aproveitemos a oportunidade da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. O quinto domingo da Quaresma é conhecido no calendário litúrgico antigo como o domingo da Paixão do Senhor, porque é no quinto domingo que começam as leituras e durante esta semana, esta quinta semana, as leituras próprias de Jesus tomando a cruz, se aproximando de Jerusalém. Por isso que é costume nas nossas comunidades, a partir do quinto domingo, cobrir as imagens. Nós aqui na paróquia vamos cobrir a imagem dos santos e deixar apenas a imagem de Jesus descoberta, para que toda a nossa atenção nesse final de Quaresma se volte para nosso Senhor. Juntos passemos ao primeiro passo desse exercício, a leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, e que já estão surgindo. Acaso não as conheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura de Isaías nos fala da imagem do deserto que se converterá em lugar fértil, a secura que vai dar lugar a rios de água, rios de vida, rios de bênçãos. Assim, nós já fazemos uma alusão à imagem do deserto da Quaresma, que vai se transformar em vida na Páscoa, na ressurreição. Cuidemos com algumas expressões dessa leitura. Logo no início, diz assim, isto diz o Senhor. Então, cuidado para a gente pronunciar o isto. Corremos o risco de falar isso, mas não, aqui está escrito isto, diz o Senhor. Depois, outras palavras, águas impetuosas, que pôs a perder, o pôs de colocar, ressuscitarão, falando aqui do futuro, com atil no final, então salientemos bem o final dessa palavra, abafados, mecha de pano, ou seja, um punhado de pano, apagaram-se, hão de glorificar-me, e no restante é uma leitura mais tranquila, cuidando sempre com as vírgulas, com os diálogos. Aqui dentro há uma pergunta também, acaso não as conheceis? Então, salientemos também a interrogação nessa leitura. O salmo dessa liturgia, Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Nesse salmo, cuidemos na segunda estrofe, porque ele divide em versos separados uma mesma frase. Então ele fica assim: entre os gentios se dizia maravilhas, daí o outro verso, fez conosco o Senhor. Então percebam que ele separou aquela frase dita pelo personagem dentro do contexto, né? Então cuidemos para salientar a frase dita, mas também a separação do verso do salmo, para a gente não perder a métrica que o salmo nos oferece. Então repetindo, entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Então fica esses dois versos aqui, mesmo que um pouco difícil, complicado, porque está separado na fala, mas é assim que o Salmo separa essa métrica. E também as expressões que estão aqui no futuro: ceifarão, sairão, voltarão, né? Então salientar bem o finalzinho da palavra, porque se a gente forçar lá no começo, por exemplo, saíram, a gente já está falando do passado, e aqui ela indica futuro, sairão. Então cuidado com essas palavras, que elas são importantes na pronúncia. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com minha justiça, provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso ou que já seja perfeito, mas para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço: esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura muito bonita de São Paulo aos Filipenses. Cuidemos bem nas pronúncias de cada palavra, expressão, nas pontuações. Chamo a atenção porque no começo diz: considero tudo como perda. Cuidado, porque na pressa a gente corre o risco de dizer perca. Perca é verbo,
perda não. Então cuidado, porque aqui a leitura diz perda. E depois a expressão Cristo Jesus. Quando a gente corre o olho na leitura, a gente vê as duas palavras e acaba indo no automático no Jesus Cristo. Mas São Paulo ele inverte aqui, né? A leitura inverte. Aqui diz Cristo Jesus. Então cuidado para fazer a leitura com calma, com muita tranquilidade, ensaiar, treinar bem a leitura, para a gente não cometer esses pequenos deslizes, que às vezes podem acontecer, mas podem ser evitados quando a gente se prepara bem e fica tranquilo durante a leitura. O evangelho desse quinto domingo da Quaresma, retirado do evangelista João. Percebamos que a cena do evangelho desse domingo é a cena retratada no cartaz da campanha da fraternidade desse ano, Fraternidade e Educação. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma bonita liturgia nesse quinto domingo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo de deserto, onde nós somos convidados a nos retirar e a esvaziar o nosso coração, nossa mente de tudo que nos afasta de Deus, para que no deserto pensemos em nossa vida e coloquemos o nosso coração em direção ao Senhor. Isaías, na primeira leitura, ele escreve dizendo que o Senhor vai transformar todo o deserto em rios de água viva. E vamos então pedir assim para que, mesmo no final dessa Quaresma, ainda com tempo, abramos o nosso coração, reflitamos sobre nossos pecados, nossos sofrimentos, nossas cruzes e deixar que essa meditação do sofrimento de Cristo e dos nossos sofrimentos nos conduza a um propósito de vida de ressurreição, de alegria, de retorno para o Senhor e de colocar assim nosso coração nos trilhos do Senhor. No Evangelho, uma cena muito interessante. Os mestres da lei, sábios do povo, condenaram uma mulher e levaram a Jesus para também condenar Jesus, para colocá-lo à prova. Jesus, com muita sabedoria e amor, escreve no chão. Depois dessa cena, um foram se retirando. Muitos estudiosos perguntam: o que será que Jesus escreveu no chão? Talvez foi a sentença de absolvição da mulher. Outros dizem que talvez Jesus estava escrevendo os pecados daqueles que o acusavam, que acusavam a mulher, por isso eles, com vergonha de olhar para o seu pecado, foram se retirando. É um mistério, nós não sabemos, mas vamos olhar bem para essa cena, nos colocar no lugar também dessa pecadora, porque todos nós somos pecadores, e ver que Jesus olha com muito carinho para nós como pessoas, mas Ele pede: não peques mais. Que nós possamos, queridos amigos, no final dessa Quaresma, ter sim vergonha dos nossos pecados, buscar o sacramento da reconciliação. Se alguma vez, especialmente dentro da comunidade, com alguns membros de Pastoral em Movimento, a gente errou, talvez colocou uma palavra mal colocada, talvez foi um pouco agressivo com alguém,
talvez ofendeu alguém, mesmo sem querer, mas com alguma atitude, alguma palavra ofendeu alguém, vamos buscar reconhecer, ter vergonha do nosso pecado e pedir perdão. Nunca é vergonhoso pedirmos desculpas quando nós erramos e reconhecer que a gente também erra, que nós somos passíveis do erro. E com muita misericórdia, com essa misericórdia de Jesus, acolher quando as pessoas vêm pedir a nós o perdão. Temos a tendência, por vezes, de quando alguém vem nos pedir perdão, a gente se sentir superior, dar alguma lição de moral, pensar assim, viu como aquela pessoa errou, eu sou mais importante, talvez eu sou melhor do que ela porque eu estava certo e a pessoa estava errada. Não, vamos nos revestir da misericórdia para pedir perdão e para aceitar o perdão, para pedir desculpas e para aceitar as desculpas. Todos nós erramos, mas o verdadeiro cristão é aquele que tem vergonha do seu pecado, reconhece suas faltas e vai ao encontro da misericórdia. Muitos talvez nos condenarão, como os mestres da lei procuravam condenar ao invés de acolher. Mas através de nossos gestos, acolhamos as pessoas, o perdão e a misericórdia de Deus em nossa vida. Juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade e nessas preces vamos também assim entrever os nossos pedidos, aquilo que nós temos para pedir, para agradecer ao Senhor. E depois de cada prece nós vamos responder: dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que encontrem em Jesus Cristo o bem supremo e o anunciem com alegria ao mundo de hoje, oremos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Pelos catecúmenos e pelos fiéis da Santa Igreja, para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo os faça correr com entusiasmo para a Páscoa, oremos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Pelos responsáveis no governo das nações, para que a sabedoria com que Deus os enriquece sirva sempre para o bem dos cidadãos, oremos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Pelos esposos que cometem adultério, para que os discípulos de Jesus saibam acolhê-los, como Jesus acolheu a pecadora, oremos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz e a alegria em Jesus Cristo ressuscitado, oremos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. E como contemplação, nesse momento tão bonito, onde nós somos convidados a olhar o mundo e a nossa vida com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus, com a graça do Espírito Santo, vamos novamente tomar o texto do Evangelho desse domingo, vamos contemplar a cena de Jesus, que por um lado tem os mestres que querem condená-lo, e por outro a pecadora que só quer a misericórdia. E vamos também procurar contemplar quantas vezes Deus foi misericordioso conosco em nossa vida, nos acolheu através da igreja, através do sacerdote, através de algumas pessoas da comunidade e nos ofereceu vida nova. E vamos agradecer ao Senhor pela vida nova que Ele nos dá a cada sacramento que recebemos, especialmente na reconciliação, confissão e na Eucaristia. Juntos, com muita fé, sinceridade de coração, vivamos com muita intensidade este quinto domingo da Quaresma.